De volta, terceiro e último bloco do nosso encontro dessa semana. Estamos conversando nessa temporada toda sobre o livro do Apocalipse e agora nós ainda estamos no primeiro livro, no primeiro capítulo desse livro. Nós conversamos e você estava aí na nossa conversa pensando sobre essa primeira aparição de Jesus no Apocalipse, que é um Jesus que anda entre os candelabros, ele está vestido como sumo sacerdote e ele está andando entre os candelabros que simbolizam igrejas. São 7 candelabros que simbolizam 7 igrejas, a presença do fogo, fogo como fosse no tênis do Max, que tem fogo, né? Você já veio com um tênis apropriado, né, para falar sobre fogo. Deus é uma coisa. E a gente vai continuar pensando sobre isso, mas antes, fica com o vídeo do pessoal do Ponto de Referência, depois a gente volta para continuar a nossa conversa. Você já se sentiu injustiçado com a prosperidade dos ímpios? Muitos justos passam pela mesma situação. Davi, Jó e o próprio João, preso na ilha de Patmos, sofrendo injustiças. Mas a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. E em meio às injustiças, João recebeu a maior bênção, a própria presença de Jesus, a certeza do seu cuidado e as visões dos últimos momentos desse mundo. No pior momento de sua vida, não só recebeu a prova de que Deus estava com ele, mas aquela ilha de criminosos se tornou a porta do céu. Isso prova que não importa a situação que você esteja, Deus nunca te abandonará e pode transformar maldições em bênçãos. O sábado foi criado pelo Senhor para nosso deleite, dia de descanso e bênçãos, um refrigério no final da semana. Agora imagine João, um zeloso judeu, como eram seus sábados como prisioneiro. Nesse cenário, Jesus, pela sua misericórdia, escolhe um sábado, o dia do Senhor, para aparecer ao apóstolo, dando a ele o melhor refrigério e o melhor sábado da sua vida. Uma amostra de como serão os sábados pela eternidade com Deus. Além dos candelabros representarem as 7 igrejas da Ásia e, consequentemente, as igrejas até o fim dos tempos, Jesus, como sumo sacerdote, faz alusão ao rito do santuário do antigo Israel, de manter o fogo das lamparinas aceso. Esse é o objetivo do sacrifício de Cristo, manter o fogo das igrejas aceso e seu povo fiel a seus ensinamentos. Ele é Deus conosco e conhece cada lamparina de forma individual. Ele conhece a sua vida, suas necessidades e dores. Ele é o primeiro e o último, é aquele que vive e tem as chaves da morte e do inferno. E todos que nele confiam terão vida eterna. Do ponto de vista histórico, a mensagem foi dada às 7 igrejas devido ao momento conturbado que viviam, com perseguições devido à obrigatoriedade ao culto ao imperador. Do ponto de vista profético, as igrejas foram escolhidas porque as mensagens destinadas a elas coincidiam com as condições das igrejas do Senhor em tempos diferentes. Mas devemos também analisar as cartas do ponto de vista universal, onde todos nós, de todas as épocas, devemos nos apropriar das repreensões contidas nessas cartas. E a boa notícia é que, seja qual for a sua situação hoje, Jesus esteve e continua de braços abertos, esperando e te amando. A igreja de Éfeso representa um pouco da pureza, fidelidade e amor do Evangelho. A situação do povo de Deus no início do cristianismo, entre os anos 31 e 100 depois de Cristo. Embora seja esse o amor que devemos buscar, devemos também ser cuidadosos para que essa chama não se apague e o amor não se esfrie. Essa é uma tarefa diária. Que a paz, a graça e o amor estejam convosco. Estamos de volta e sempre a gente volta do vídeo e já volta com a música. Hoje a gente tem a música da Débora e Dilson. Dilson e Débora. Dilson e Débora, mas eu estou na sequência da esquerda para a direita. Dilson e Débora, e a gente vai ouvir o que hoje? A música se chama Espírito de Deus. Que Falando... esse Espírito possa fazer arder na gente, né? Daquilo para a gente sentir esse fogo que vem de Deus. E a gente possa louvar a Deus agora, sentindo essa ardência que só Ele pode trazer para a gente. Amém. Amém. Deus te louvado. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz.
tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar As águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar às águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, Espírito Santo, eu estou aqui. eu estou aqui, eu estou aqui. As águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui. Que legal. A gente ouvir, né? Toda vez que a gente ouve sobre a ideia de chama, de fogo, né? E você falou dessa frase do John Wesley, essa ideia ainda da chama que queima, e o Espírito Santo sempre vem associado também, né? Com essa ideia do fogo, e esse fogo que purifica, que dá visibilidade, que traz luz. E a gente olhando para o livro do Apocalipse, a gente vê essa presença agora no começo, né? O Espírito lá e os 7 Espíritos, e aí que é o símbolo, né, da plenitude do Espírito Santo. Agora vem esse Jesus que está passeando pelas igrejas. E quando a gente olha para isso, a gente já falou, né, sobre a questão do um Deus que está controlando, que tem o controle das coisas, que está cuidando da igreja, que ele não está simplesmente passeando em juízo, só olhando, né? A gente tem essa ideia, às vezes, de um fiscal, né? Passivo. Olha aqui, ó. E é legal você falar, né, do óleo, né, dele abastecer, porque ele vê que está faltando, ele fala, só anota que está faltando, né? Não, ele vai lá e preenche o que está faltando. Mas a questão é, essas 7 igrejas, elas existiam. Quando João recebe essa visão tem a ver com as 7 igrejas ali que existiam. A gente já falou que elas têm a ver também com, já falou, né, que tem a ver com períodos proféticos também. Afinal de contas, o que é? É uma visão para o momento? É uma visão para o futuro? É uma visão que já se cumpriu? O que tem a ver essa mensagem das 7 igrejas? Elas são para quando, para quem? João recebe essa visão e a gente tem que entender o contexto ali histórico que essas igrejas estavam passando ali na Ásia, que era um período assim
complicado, né? Que eles estavam tendo que, obrigatoriamente, servir e adorar um rei ali que eles não queriam, um ser que eles não queriam. Então, eles estavam se vendo assim numa obrigatoriedade. E quem não cumpria aquilo tinha suas punições, né? Tinha suas consequências. Toda ação tem uma consequência, seja ela boa ou ruim, tem. E naquela época não era diferente e existia também. Então, essa parte histórica que ela se encontra é muito complicada, muito delicado. Você se imagine que, quando você está sofrendo uma pressão, e aí? O que você vai fazer? Né? Que decisão você vai tomar? Então, elas se viam assim, as igrejas elas estavam... Agora tem que tomar uma decisão, né? João tomou a dele e foi preso, né? Então, elas se viam nessa situação complicadíssima. Né? Para eles era... Mas eram 7 igrejas reais, né? Reais. Nisso, 7 igrejas... Sim, então, dá para a gente enxergar essa parte, essas cartas à igreja, de pelo menos 3 maneiras, certo? Primeiro, num nível histórico. Igrejas reais, né, daquela época, que estavam lá na Ásia, 7 igrejas, mas a gente precisa ver elas como um símbolo de todas as outras igrejas, porque não existiam, ele fala assim, as 7 igrejas da Ásia. Não existiam só 7 igrejas na Ásia, existiam muitas outras, né? Mas todas as 7, como o 7 representa a completude, né? Ela abrange, né? Representa todas as outras igrejas da época. Então, a primeira seria a literal. A segunda, as igrejas da época, e também uma aplicação eclesiástica para hoje, porque partes boas e partes ruins da igreja da época também se aplicam hoje. A gente lê e se enxerga. E também a terceira dimensão, que é uma dimensão que a lição diz que é universal, mas eu gosto de enxergar como pessoal. Eu enxergo a dificuldade da igreja, a limitação, aquela puxada de orelha, e eu vejo, nossa, isso é para mim também, né? Então, dessas 3 maneiras a gente pode entender as mensagens de Deus para as igrejas de Apocalipse. E algumas vezes nós pensamos em igrejas sem nenhum tipo de sofrimento. A gente pensa assim, eu vou para a igreja, eu vou para Deus e minha vida está resolvida. Deus nunca prometeu isso. Então, assim como as igrejas, as 7 igrejas mencionadas literais aqui, foram perseguidas e tiveram problemas, foi muito bem falado pelo Max, o tempo passou e hoje nós pertencemos à igreja, nós somos a igreja. E nós precisamos entender isso, que a igreja primitiva foi perseguida, ao longo da história do universo houveram perseguições com as igrejas, e nós hoje vamos sofrer algumas dificuldades. Não é, eu venho para Deus e eu vou ser feliz e eu vou ter tudo, eu tenho um carro ruinzinho, Deus vai me dar um carrão do ano. Eu tenho uma casinha caindo aos pedaços, Deus vai me dar uma mansão na beira da praia. Não, assim como as igrejas sofreram ao longo da história, essa é uma aplicação universal, essa é uma aplicação pessoal. Houveram sofrimentos para aquelas igrejas e hoje nós vamos passar por algumas dificuldades também. Mas o final sempre vai ser um final positivo, né? Feliz. E o próprio texto bíblico responde para a gente, Apocalipse 1,19. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Então, tem a simbologia prática, real, contemporânea, tem também a simbologia profética, que vai retratar a história da igreja cristã ao longo do tempo, até chegarmos nos tempos finais, a igreja hoje. São essas 2 simbologias. E o próprio texto bíblico, voltando ao que a gente está batendo martelo toda semana, né? Quer dizer, essa segunda semana. Mas vai ser toda semana. Vamos fazer isso. A gente precisa da Bíblia para entender a Bíblia. A própria Bíblia já fala, olha, é do que está, é o do que vai acontecer, é isso que eu estou te mostrando. Então, é que Deus é um Deus ativo na história. Exato. Ele é ativo e a história não acabou. Então, se você pensar que a história ainda não teve o seu fim e que ela está sendo contada e que nós vamos passar por ela aí nesses estudos, Deus ele mostrou de uma forma simbólica, mas que representa muito bem o que a gente vive hoje, e que ele está ativo na história mostrando que ele pode resgatar qualquer um onde ele estiver. Não precisa ser morto, você não precisa estar afogado, ele não dá uma condição do ser caído para ele resgatar. Ele busca o ser caído onde quer que ele esteja. Tem vezes que a gente pode olhar para a igreja e falar, poxa, minha igreja não tem solução, a gente não sabe o que fazer e tal. E a gente pode ter, às vezes, a impressão de que a gente foi deixado ao léu. De que tem a primeira volta, a primeira vinda de Jesus, a segunda, e a igreja assim, se vira, se juntem aí, mas aqui tem um norte.
né? Deus fala. Deus ele dá um norte para a gente, né? E isso é uma coisa que é um privilégio da gente como igreja, né? Tinha aquele cineasta, o Woody Allen, né? Que ele dizia, se alguém diz assim, eu converso com Deus, eu vou dizer para você, poxa, você é consagrado, você é uma boa pessoa. Agora, se você disser, Deus fala comigo, aí é porque você é louco, né? Segundo ele, mas não é assim que a gente crê. A gente crê que realmente, pela palavra de Deus, a gente consegue enxergar também nesses irmãos características que podem nos ajudar, nos complementar. Exato, e eu fiz um exercício quando eu estava estudando essa lição, até vou deixar como sugestão. A igreja é a gente. E como seria a carta para Moara? Porque ele chama a igreja pelo nome, ele fala que conhece, a carta é pessoal. Uhum. Como seria a carta para Moara, que mora lá em Brasília e trabalha de segunda a sexta-feira? Como seria essa carta para mim? Eu esbocei minha carta, sabe? E eu me identifiquei com várias coisas positivas e várias coisas negativas das cartas que foram escritas para as outras igrejas, para as igrejas lá da Ásia. Então, vale a pena. Quem sabe você tenha um tempinho livre hoje, escreve a sua carta. Se encontrar, né? Ler as cartas. E nós estamos apenas começando a leitura das cartas. A gente vai continuar na semana que vem, lendo e indo nas cartas. E eu acho que com isso que a gente está em mente. Tentando entender que são igrejas reais, como é que isso se aplica na vida, na história da igreja como povo de Deus, profeticamente, e como isso também se aplica na nossa. Mas eu quero deixar com você para mim, que é uma das imagens mais bonitas do Apocalipse, pelo menos desse começo, que é quando é dito no Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Ele tinha na mão direita 7 estrelas. Ele tinha na mão direita 7 estrelas. Jesus está caminhando, tem os 7 candelabros, ele tem 7 estrelas. A ideia das estrelas, até mesmo nesse tempo de João e constantemente, numa sociedade extremamente pagã, as estrelas eram tidas, os astros eram tidos como aqueles que contam a história, como definem o destino. Eu olho para os astros e sei do destino. Isso ainda acontece hoje. Eu olho para os astros e tento entender qual é o meu temperamento, como é que é a minha vida, como vai ser meu futuro. Eu olho para os astros tentando encontrar a resposta do destino. Agora vem Jesus, vem João e mostra que Jesus tem as estrelas nas mãos. Se você acha que os astros contam o teu destino, eu preciso te apresentar um Deus que tem os astros nas mãos. Isso é completamente diferente. As estrelas podem estar contando uma história, mas agora deixa eu trazer você para a Bíblia e você perceber o Deus que tem as estrelas nas próprias mãos. Ele tem o controle da história. Às vezes parece que a história da igreja está meio fora do rumo, a história da nossa vida está meio fora do rumo, e aqui vem a prova certa. Deus tem a história nas mãos. Que Ele mais uma vez tenha a sua história nas mãos, que Ele tenha a história da igreja nas mãos e que a gente, confiando a nossa história nas mãos dEle, a gente dê espaço para que Ele continue contando a história. Nos vemos semana que vem no Código Aberto.